pessoal! Estamos de novo numa gravação do Conecta Santa Catarina para conversar com vocês hoje sobre o uso do Google Formulários, e eu tô aqui hoje com a prof. Marisete. Olá pessoal, sou a professora Marisete, trabalho com componente curricular Educação Física na Escola Tancredo de Almeida Neves. Já estou lá desde o ano de 2004, trabalhando com essa disciplina e tenho feito algumas experiências com algumas possibilidades, alguns recursos tecnológicos na escola. Hoje eu vou falar para vocês então sobre como eu trabalhei com o Google Formulários. Isso aí, a gente sabe que a gente vive hoje num contexto social de alta conexão, né, Mari? As pessoas estão adquirindo cada vez mais velocidade no celular, de internet, estão comprando equipamentos melhores, né? E tudo isso causa um efeito na escola, né, Mari? Então, os alunos, eles trazem o celular para a escola, às vezes mesmo que escondidos, né? Eles têm acesso muitas vezes à internet, se não no celular, mas em casa. Eles hackeiam a internet da escola, né, para usar. Então, é impossível que a escola feche os olhos para esse novo contexto, né? E eu convidei a Mari porque a Mari é uma professora inovadora, é uma professora que busca sempre os recursos, novos recursos, né, para trabalhar com os seus alunos. E aí a gente quer promover esse debate assim sobre o uso do Google Formulário. No terceiro bimestre desse ano, o meu conteúdo de estudo na educação física era o lazer. E para trabalhar o lazer local, da cidade, eu precisava compreender um pouquinho como que os alunos, o que eles sabiam de lazer, quais práticas de lazer eles faziam, né, no seu dia a dia, eles e sua família, para a partir daí poder problematizar o tema, o assunto. No primeiro momento, então, a gente tem que dominar, né, a tecnologia, dominar a ferramenta, ir lá estudar, fazer o cursinho, aprender como mexer e utilizar esse recurso. No segundo momento foi de organizar essas questões, né, abertas, fechadas, de múltipla escolha, enfim, as possibilidades que a gente tem no Google Formulário. E a partir daí, então, eu já tinha criado as perguntas que me eram importantes para esse momento, então foi bem fácil de fazer a criação das questões dentro do Google Formulários e aí gerar o link e disponibilizar para os estudantes. Então, a construção, o Google Formulário, ele é muito fácil de mexer, a gente, né... É possível aprender sozinho o Google Formulários? Isso, eu ia dizer assim, ó, sozinho você já consegue ir construindo. Hoje também a gente tem muitos videozinhos no YouTube que dão algumas dicas, né, de como separar as questões, de como categorizar elas, mas é algo muito intuitivo. Tu entra e você começa a perceber como que você pode lidar com aquela questão. Agora a gente vai dar umas dicas assim para você que vai entrar a primeira vez no Google Formulários, tá? Então assim, acesse sempre com a sua conta Gmail, né? Acesse primeiro o Google Drive. Dentro do Google Drive você vai ali em Novo, Formulários Google. Né, Mari? Quer falar? Quer seguir? Não, podemos ir junto, acho que sim. Aí depois a gente precisa nomear esse formulário, né? A gente precisa dar uma identidade para ele. No meu caso, foi um questionário de lazer sobre a temática que eu estava trabalhando com os estudantes. Depois disso, a gente pode lá inserir um texto que apresente esse questionário com a intenção dele, se você julgar necessário. Uma descrição, isso, né? E aí, logo após, a gente pode começar a inserir as questões, né? Aquelas, se a gente quer nominar, no meu caso, eu solicitei que o aluno preenchesse o nome para ter ciência de quais os alunos que participaram do momento, né? Porque isso para mim também era importante. Caso você não precise identificar o sujeito, você pode também deixar, né? Não precisa explicitar. E aí, logo após, a gente vai fazendo a inserção, a gente insere as questões, né, de acordo com aquilo que a gente pensou. E cada questão você define se você quer que ela seja um parágrafo curto, que é um textinho, né? Se você quer a opção múltipla escolha, né? Que o aluno responda sim, não, talvez, né? Você pode colocar na questão um vídeo ou uma imagem, né? Que o aluno possa assistir o vídeo e responder a pergunta logo em seguida. Né? Você pode fazer também questões abertas, então fazer perguntas abertas e o aluno ter a possibilidade de escrever sua resposta na questão. Isso aí.
E aí no final, concluindo o formulário, você clica em enviar e aí ele te dá a possibilidade de você mandar para o aluno, né, ou para as pessoas, enfim, por e-mail, né, compartilhar em rede social. Sim. Ele gera um link que foi o que você fez, né? Isso. Eu gerei o link, mas também a possibilidade de gerar o código, né? Com QR Code a gente pode fazer leitura com o próprio celular do estudante, se for o caso. No meu caso, eu utilizei o computador, né? Os computadores da escola. Então eu gerei um link e a partir do link os alunos foram respondendo. E aí, como eu trabalho com 2 turmas, né, vale lembrar que esse conteúdo é o conteúdo que eu trabalhei com 2 turmas de 2º ano do ensino médio inovador, né? Então é um tema que é bem propício. Eu entrei após isso com questões teóricas sobre o lazer para depois a gente ir para a prática. Então tudo isso tem que ser planejado e organizado no seu componente para que a gente possa fazer, né, com que o formulário ele também seja significativo e ajude a gente lá na sala de aula, né? Lá na nossa atividade prática mesmo da disciplina, pedagógica, enfim. Não, eu organizei essa atividade para ela acontecer durante a minha disciplina, porque às vezes se a gente encaminha para casa, eles acabam não respondendo. E considerando que eu tenho alunos de ensino médio inovador que passam tempo integral na escola, também a não sobrecarga de atividades extraescolares, né? Porque eles já têm outros componentes que precisam muito mais disso. Então, eu organizei para que a gente pudesse preencher o formulário na aula de educação física. Como que eu fiz então? Me organizei porque a gente sabe... A gente quer saber como que ela organizou esse trabalho, né? A gente tem muitos fatores assim, a gente tem muitas dificuldades também no contexto escolar, às vezes a internet não está de boa qualidade, não dá para disponibilizar para todos os alunos o acesso ao celular, então porque isso sobrecarrega a rede, né? Tem aquela coisa de também não poder ficar usando o celular em sala de aula, então a gente tem fatores que são limites. Eu organizei então que durante uma aula, 2 aulas práticas, né, que acontecem no mesmo dia, eu levei 3 computadores, 3 notebooks da escola para o ginásio. Enquanto eu desenvolvia atividades práticas do componente, alguns alunos eram chamados para preencher o formulário. Então o link ficou disponível em 3 notebooks dentro do ginásio e aos poucos eu ia controlando para que todo mundo pudesse participar e responder. Então a gente teve ao todo 41 respostas, né? Alguns alunos faltaram, que fizeram, né, posteriormente, porque essa análise que o questionário que eu fiz, ele era temporal. Então, quer dizer, ele precisava responder para que eu pudesse seguir as aulas. Sim. Né? Então, aquele aluno que não fez, que não foi para a aula, ele não respondeu naquele momento, mas ele participou do debate posterior, que foi, então, a análise dos dados que a gente fez também. A gente está curiosa agora de saber como que foi essa análise dos dados depois. De que maneira você organizou? Porque a gente sabe que o Google Formulários, depois que você recebe as respostas, você gera uma planilha, né? E na planilha você pode analisar tudo que foi respondido, né, Mari? Sim. De que maneira você analisou isso? Veja, na próxima aula, então, na aula seguinte, na outra semana, na nossa sala, a gente tem uma sala ambiente também na escola, porque a gente trabalha com aulas teóricas. Projetei no Data Show, então através da projeção do Data Show eu abri de novo o formulário e aí sim eu apresentei dentro do Google Formulários mesmo, a gente fez a análise das respostas. Então eu fiz 10 questões e a partir de cada uma dessas 10 questões a gente foi analisando e identificando quais são as atividades que a gente mais pratica, né? Aonde que eles frequentam, quais são os locais de lazer que eles frequentam. Então isso tudo a gente foi analisando no coletivo. E o mais interessante, eu falei, tenho 2 turmas de 2ª séries do ensino médio. Então eu não separei turma A e turma B, porque para mim o importante era trabalhar com esse universo, né? Eles são da mesma idade, eles moram na mesma comunidade, então para saber como que esse grupo se comporta em relação ao tema do lazer. E assim foi muito fantástico, porque assim a gente percebe que os alunos passam muito tempo na escola por conta do ensino médio inovador e que boa parte do tempo dos alunos, eles fora da escola, eles usam para o lazer. Então a maioria dos alunos conseguiu registrar que usa assim de 2 a 3 horas do seu dia para o lazer. E aí entram atividades físicas, né, esportivas, como uso, mas também entrou muito a perspectiva do uso do celular no seu tempo livre. Também. Então veja, ele está em contato com a tecnologia. Sim. E aí às vezes a gente também não tem como medir isso, né? Que Sim. poderia ser explorado por outros canais, de repente até por teleaulas, por aulas de fixação, enfim, para que ele pudesse nesse momento, né, mesmo sendo de lazer, ter uma possibilidade de diálogo aí com
as redes. E olha que bacana, ela analisou os dados junto com os alunos, né? Então essa possibilidade também é incrível. E foi muito legal assim, Cris, porque os dados apontaram elementos, por exemplo, muitos alunos, eu trabalho na região da Grande EFAP, não conheciam os espaços de lazer da própria região. E aí, ao estar listado nesse questionário, alguns começaram a se perguntar, nossa, eu nunca ouvi falar desse espaço, eu não conheço o Céu das Artes, eu não conheço parques na região da Grande EFAP. E aí, quando a gente vai trabalhar com o conteúdo do lazer, a gente vai estudar esses espaços públicos de lazer, qual a importância deles, né, na nossa sociedade, na qualidade de vida das pessoas, e aí a gente vai problematizando. Então, quer dizer, ali o questionário, ele serve de elemento para a gente poder adentrar no conteúdo de uma forma que seja significativa para o aluno. Ele precisa entender que os espaços de lazer estão dados e que ele precisa utilizar esse espaço de lazer de uma forma que melhore a sua qualidade de vida. E essa tinha uma pergunta lá, Cris, que diz assim... Você se considera culpado em ficar algum tempo ocioso em casa, curtindo o seu tempo de lazer? Sem fazer nada. Teve alguns alunos que disseram que sim, que eles se sentiam culpados por estar, de repente, sem fazer nada. E aí a gente vai explicar, né, dessa coisa do ócio, da importância que é a gente ter esse momento para relaxar, para curtir aquilo que a gente quer, nem que seja uma música no fone de ouvido, assistir televisão sem um compromisso específico. Então, assim, para mostrar que não é só de ocupação também que o tempo de lazer se preenche. Ele se preenche também desse tempo que eu quero dedicar para mim mesmo, para cuidar, né, da minha vida, do espírito, como a gente fala, para descansar. Eu, nesse momento, usei para coletar informações sobre um tema, mas a gente pode usar como avaliação, por exemplo. É bem tranquilo também você gerar avaliações da sua disciplina, né, e utilizar esse... porque vai dar corrigido, né, os percentuais vão estar ali, então vai ser bem tranquilo também a correção. Mas também tem uma coisa, Cris, que eu acho que é bem importante, né? Minha escola, nós estamos, o ano passado já fizemos isso também, fizemos um questionário para os alunos responderem, bem avaliativo, assim, em relação à própria proposição de estar no ensino médio inovador, da importância das atividades, e a gente teve, assim, a análise depois, foi bem interessante pelo próprio Google Formulários. Esse ano nós vamos repetir, quer dizer, então, cada escola pode pensar o quanto poderia ser, né, aplicável em sua escola e no que ele ajudaria, porque ele é uma ferramenta que tem que nos auxiliar nesse processo, né? Então é bem interessante isso, assim, das possibilidades que o Google Formulário... A gente tem alguns exemplos também sobre pesquisas no Google Formulários, né? Ali as perguntas eram direcionadas ao aluno mesmo, né? Mas a gente pode elaborar um Google Formulários, os alunos criam seu formulário para entrevistar pessoas, para fazer pesquisa na comunidade, na sociedade, também como um meio de realizar votações, né? Sim. Quantas atividades ficariam legais se a gente questionasse ele, se fizesse uma votação, né? Você apresenta ali algumas possibilidades e o aluno vota, né? Então, o Google Formulários, você aprovou, né, Mari? Eu aprovei. Aprovei, vou usar mais vezes. Claro que cada uma das vezes a gente tem que pensar como que ele encaixa com o conteúdo, com o momento da disciplina, em que momento criar e em que momento usar esse recurso. E também pensar em que momento que eu posso trabalhar com o estudante, de repente, a construção de um formulário. Né, que seja essa uma prática, né, a construção dos estudantes, o uso dos estudantes desse recurso para desenvolver um trabalho aí, de repente, na educação física. Isso aí. Então, assim, ó, cria o seu formulário também, cria para testar. Entra no Google Drive, no Formulários Google e cria. Coloca questões ali, perguntas, gera um link, pede para alguém responder, depois verifica a resposta. Eu tenho certeza que você também vai aprovar. Acho que a gente podia falar uma coisinha assim, né, Cris? A gente está aí discutindo a BNCC, as 10 competências da BNCC, quase todas elas apontam para essa questão, né, do uso das tecnologias, desse aspecto digital. Então,
cada vez mais nós vamos ter que estar nos atualizando e buscando novas ferramentas, novos recursos tecnológicos, porque o nosso aluno vem com essa, né, facilidade, ele é sensível para a tecnologia. E aí, quanto mais próximo da tecnologia a gente estiver, a gente também vai conseguir tornar o nosso conteúdo, de repente, com mais sentido e significado para o estudante. Isso aí. E aí isso favorece o processo de aprendizagem. Então, eu acho que é bem importante. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é bem importante a gente comunicar as nossas experiências. Muitas vezes a gente lá na escola não tem tempo de escrever, de publicar, né, relatos de experiência, mas acredito que se a gente tem esse canal, acho que a gente precisa aprender uns com os outros e certamente tem outras experiências que poderiam contribuir também com as minhas aulas, né? Então dizer assim que estou super disposta, né, que eles sabem que eu gosto da tecnologia, então na medida do possível eu também quero ampliar isso, daqui a pouco quem sabe um classroom, né, enfim, vamos avançar para a gente poder construir aí uma educação mais tecnológica, mais inovadora. Eu aposto nisso também, eu acho que a educação física também pode fazer uso das tecnologias, então estamos aí. Você trouxe Obrigada a pela prova oportunidade. Obrigada, então a gente se despede aqui e até o próximo. Até. Até.